Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do nono ano, tudo certo com vocês? Então, a gente tá aqui na segunda aula, certo? Depois do retorno às férias. Quem fala aqui é o professor Celso Lucas. Na aula de hoje, a gente vai começar um conteúdo, certo? Sobre química. A química, que é estudada no ensino médio, né? No primeiro, no segundo e no terceiro ano, né? Como a gente conversou no começo do ano, vocês não tem mais ciências, né? No ensino médio, vocês vão ter física, química e biologia, certo? A gente estudou até agora física, certo? Aí nós vamos ter agora química, né? Estudar esse mês aí todo de agosto, química. E no próximo mês vamos estudar conteúdos aí referentes à biologia, certo? Vamos começar? Ó, o que a gente vai estudar de química? A gente vai estudar o átomo, o que é um átomo, suas características, elementos químicos, classificação periódica, ligações químicas e funções inorgânicas, certo? Introdução aí, dando uma recapitulada do que a gente estudou no começo do ano. Se lembram sobre matéria? Eu falei para vocês que matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, né? Ou seja, possui volume. E o que é química? Química vai estudar a estrutura e as propriedades e também a transformação das matérias. Então a gente vê estrutura, propriedades e transformações da matéria, certo? Todos os elementos eles foram iniciados, certo? Junto com o Big Bang, que é a teoria científica mais aceita para a criação do universo, certo? Há 15 bilhões de anos, né? Tudo era um ponto que explodiu, um ponto de matéria, e muitas partículas elas foram liberadas, né, na explosão, com grande energia cinética. Para quem lembra, energia cinética é energia de movimento. Então, enquanto mais se expandia, mais se esfriava, né? E ocorreu uma diminuição da velocidade das partículas que começaram a se agrupar, né, a se juntar. Então, se juntaram prótons, nêutrons por forças fortes de curto alcance. E na continuação do resfriamento, essas forças mais fracas de longo alcance deram origem às partículas negativas, né, que começaram a se agrupar e também deram origem a partículas positivas, né? E aí foi começando a surgir o átomo, né? Para quem lembra, o átomo é formado por 3 partículas: prótons, nêutrons e elétrons. Prótons e nêutrons no núcleo, elétrons na eletrosfera. Prótons positivo, possui carga. Nêutrons sem carga, porém não tem carga, né? Os nêutrons, mas possuem peso. Já os elétrons não possuem peso, mas possuem carga negativa, certo? Após 2 horas do Big Bang, existia 89% de hidrogênio, né? E 11% de o gás hélio, né? Que é um gás nobre. A gente vai entender o que são os gases nobres aí na aula sobre tabela periódica, né? Vocês vão conhecer hélio, nério, Arnaldo e etc. Então, qual é a história da ciência por trás da descoberta do átomo, né? A gente já contou aqui essa história. Aristóteles aí, que viveu 384 a 322 anos antes de Cristo, ele supunha que a matéria pode ser infinitamente dividida, né?
Mas aí Leucipo e Demócrito não, né? Contei pra vocês a historinha que eles pegaram pedras e quebraram, né? Até chegar um momento que eles não conseguiam mais quebrar. E aí eles chamaram essa parte que eles não conseguiam mais quebrar de átomo. Eles falaram que esses átomos eram uma esfera maciça, certo? Por que átomo? Porque há tudo de negação, certo? E tomos de divisível, ou seja, que não se divide, né? Alguns autores vão dizer que tomos também pode ser matéria, né? A não matéria ou aquilo que não é divisível, né? E aí, depois, né, dos gregos, nós tivemos alguns desenvolvimentos das teorias modernas, né? No desenvolvimento, né, das teorias modernas sobre a forma e constituição do átomo, inicialmente foi retomada a ideia dos gregos sobre a unidade indivisível fundamental da matéria, né, do átomo. Foi baseado em Demócrito, né, em 1804. Dalton propôs sua teoria sobre o átomo, né, dizendo que era uma unidade maciça e indivisível. Ele também falou que não pode ser criado ou destruído, né, e elementos vão ser formados por um mesmo tipo de átomo. E aí John Dalton ele não conseguiu, né, comprovar essa teoria, mas ele teve vários outros cientistas aí, pesquisas posteriores, né? Depois dele vieram Proust, Avogadro, Boltzmann, né, sobre os gases, e confirmaram a teoria dele em 1800. Já no final do século XIX, né, descobertas do erro do pensamento clássico, os experimentos realizados eles sugeriram que talvez o átomo não fosse a partícula mais elemental, ou seja, ela era divisível, não maciça e formada por partículas ainda menores. Thomson, né, outro cientista, realizou estudos em 1897 e comprovou que o átomo é composto por partículas eletricamente carregadas, né? E aí ele propôs esse modelo dividido em passas, né? Onde você tinha tipo um formato aqui e as cargas internas, né? Positivas e negativas, né? Os elétrons e os prótons. Já Rutherford, né? Cunhou o modelo que a gente tem uma imagem mais recente, né? Em 1911, ele comprovou a existência de um núcleo que concentra a massa, uma massa considerável, né, do átomo, contendo a carga positiva os prótons. E ele que propôs esse modelo, chamado de modelo planetário, certo? A partir da teoria eletrostática, onde os elétrons vão estar em órbita em torno do núcleo e vão ser atraídos pela sua carga positiva. Só que Bohr favoreceu, né, essa teoria baseada no eletromagnetismo. Em 1911, Bohr falou que, assim como os planetas, né, os elétrons também teriam movimentos elípticos e não circulares, né, que é um modelo aceito até hoje. E também propôs as camadas, né? Então aí são 7 camadas, né? Cada camada, então é importante aqui, se vocês quiserem esse slide eu posso mandar depois, certo? Mas é importante que vocês façam um resumo da aula, né? Não é atividade isso, não. Só para vocês aí estudarem, certo? Depois eu vou passar uma atividade aí sobre isso, mas não agora. Vou escrever lá no ClassApp, etc. Mas é importante que vocês se atentem a isso aqui. Essa tabela aqui, vocês vão levar de hoje, né, até o 3º ano do ensino médio, né? Por quê? A primeira camada é chamada de K e ela tem um número máximo de elétrons. Ela aguenta 2 elétrons, né? A segunda camada, então a gente tem a K mais interna, depois a L, M, N, O, P, Q. K aceita 2 elétrons, L, 8, M, 18, N, 32,
O32, P18, que no hélio aceita 2 elétrons, mas nos demais átomos aceita até 8 elétrons, certo? E como foram feitas aí as comprovações da existência do átomo, né? Então a gente tem uma micrografia, né, interna de microscópio eletrônico de varredura, né, que faz uma aproximação extensa. E a partir disso, né, foi pego o carbono de grafite, aproximado aí milhões de vezes, e se viu essa imagem aqui, né? A partir dessa imagem se deduziu o formato aqui do carbono, que já se era proposto, né? Esse era o formato já proposto do carbono grafite, e aí só se confirmou, né? Agora, na parte 2 da aula, né, nós vamos estudar forma, constituição e estrutura. Então, aqui o resuminho, né, muito importante sobre átomo. Cai bastante no Enem, no vestibular da UPE, né, que é o SSA, que vocês podem fazer quando forem primeiro ano, cai em concurso. Então, é um conhecimento considerado assim básico, né? Toda a sociedade que passou pela escola lembra um pouco disso. Se vocês conversarem com pais de vocês, etc., eles vão lembrar um pouco disso, né? É algo bem difundido assim, né? Dos átomos. Os átomos, como eu falei, possuem prótons e nêutrons, né? Que estão no núcleo, e elétrons, certo? Os prótons são partículas positivas com cargas mais 1, né? E vão apresentar massa. Nêutrons sem carga, mas com massa considerável. Já os elétrons, na eletrosfera, né, não vão ter massa significativa e vão ter carga negativa. Como é o núcleo do átomo, né? A gente falou sobre o núcleo, que o átomo tem duas partes, né? O núcleo e a eletrosfera. O núcleo do átomo vai conter prótons e nêutrons, né? Vai ter massa considerável, tanto do próton quanto do nêutron, né? E a quebra do núcleo só é possível graças às reações nucleares, né? Com liberação de energia violenta. E aí que existem as bombas nucleares, né? A partir da quebra do núcleo. Então a gente tem aqui, ó, os elétrons no átomo que estão localizados na eletrosfera, né? Eles são mantidos na órbita do átomo a partir de atração elétrica. O elétron, né? O átomo em si, ele tem 7 órbitas, né? 7 camadas elétricas, né? Que eu já falei para vocês. Chamadas de pode ser chamada a partir do nível, né? Camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ou a partir do seu nome, que é uma letra, né? Primeira camada, camada K, segunda camada L, terceira M, N, O, P, Q, assim por diante, certo? K, L, M, N, O, P, Q. Cada uma, como eu falei, suporta a quantidade máxima de elétrons. K, 2, L, 8, M, 18, N, 32, O, 32, P, 18, Q, 2 ou 8. No caso 2 aqui, vai ser só para o átomo de hélio, né? E 8 é o máximo que se pode suportar, né? E também é quando o átomo está em total equilíbrio. A gente também vai entender mais sobre isso, certo? E quais são as principais características dos átomos? Tem um sistema eletricamente neutro, né? No átomo, o número de cargas positivas e negativas elas são iguais, de forma a se compensarem e formando um sistema eletricamente neutro, sem carga resultante. Por quê? Se você tem uma carga positiva mais uma carga negativa, elas se juntam e se anulam, certo?
Isso os átomos na sua maneira natural, certo? Na sua maneira mais original. Então a gente tem aqui os exemplos do hidrogênio, né? Que vai ter um próton, né? Um P+, e um E-, significa aqui um próton e um elétron. Mais um, menos um, dá zero, né? Então, a carga geralmente a gente bota aqui em cima, ó. Tá vendo? Esse número zero significa que não tem carga. Geralmente não é usado esse símbolo, né? Quando não tem nada aqui nessa região, é porque não tem carga nenhuma. Outro exemplo aqui é o alumínio. 13 prótons, 13 elétrons, mais 13 menos 13 igual a zero, certo? Íons. É o sistema em que o balanço de cargas é diferente de zero, ou seja, o átomo vai possuir excesso de prótons ou excesso de elétrons, certo? Ou seja, vai possuir uma carga resultante, o que vai variar o número de elétrons, o número de prótons, né? Sempre é fixo, mas aí vai resultar uma carga, né, excessiva, porque prótons e elétrons não estão em equilíbrio. Se eu tirar muitos elétrons, eu vou ter excesso de prótons, mas eu posso botar muitos elétrons, então eu vou ter excesso de elétrons também. Então eu posso ter o excesso dos dois. Eu vou ter tanto excesso de próton como excesso de elétron, certo? Mas eu vou ter apenas a transição, né? A saída ou a entrada do átomo apenas de elétrons, certo? Então a gente tem aí, por exemplo, o sódio, que é Na mais 1, né? Que vai ter mais um próton. Já o cloro vai ter aí mais um elétron. Então, Cl menos 1. Quando perde um elétron, fica mais positivo. Isso aqui também, muita gente aí no ensino médio tem muita dificuldade de entender porque quando perde fica positivo e porque quando ganha fica negativo, certo? Então, por quê? Se eu tenho C0, é quando eu tenho a mesma quantidade de prótons e nêutrons e elétrons, me desculpe, prótons e elétrons juntos fazem uma carga zero, certo? E aí, quando eu tiro aqui, por exemplo, quando eu tiro um elétron, eu vou ter 11 prótons, 11 cargas positivas e menos 10 elétrons, certo? Mais 11 menos 10 dá mais 1, matemática, certo? E se eu tiver mais elétrons, que é negativo, e menos prótons, 17 prótons e 18 elétrons, mais 17 menos 18 vai dar menos 1, certo? Lembrando aqui, adição e subtração, né, com números naturais, eu repito o sinal do número maior, então 17 ou 18. No caso aqui 18 é maior que 17, então repito o sinal do número maior e efetuo a operação, certo? Então a gente tem aqui os íons. Os íons vão ser essas cargas, né? E essas cargas podem ser positivas ou negativas, né? Os íons positivos são chamados de cátion, já os íons negativos são chamados de ânions, né? Os íons positivos são átomos que perderam elétrons e aí ficam positivos, né? Quem perde elétron fica positivo, quem ganha elétron fica negativo. Eles ficam mais positivos, pois têm deficiência de cargas negativas e o número de prótons não se altera, né? Como eu tinha falado. Exemplo, Na+, que é o sódio, e Fe+3, que é o ferro. Íons negativos são chamados de ânion, né? São átomos que ganham elétrons, ficam mais negativos
e possuem excesso de cargas negativas, né? O número de prótons ele não se altera. Exemplo, cloro, -1 e oxigênio, -2. Então, a gente tem aqui as principais características dos átomos. A principal característica, a primeira, é o número atômico, né? Que é o número de prótons no núcleo. Então, eu tenho aí número atômico é símbolo Z, né? Que é o número de prótons no núcleo. Ele é usado apenas se, né? Se o átomo ele for neutro, né? Não possui íons. E a gente tem o número de massa, que é o número de prótons e nêutrons no núcleo somados. Então, o número de massa fica aqui em cima, onde tem A, e o número de nêutrons, ou o número atômico, né, Z, que é o número de prótons, fica aqui embaixo, certo? E geralmente, se aqui eu tenho um valor, em cima eu vou ter o dobro dele, né? Se aqui eu tenho 10, por exemplo, aqui eu vou ter 20. Se Z eu tenho 15, aqui eu vou ter 30, certo? Geralmente, quando o átomo não possui íons. Vamos ver agora a parte 4 da aula. Semelhanças atômicas, né? Então, eu tenho aqui, ó, isótopos, isóbaros e isótonos, né? Isótopos, mesmo número de prótons. Isóbaros, mesmo número de massa. Isótonos, mesmo número de nêutrons, né? Também aqui existem íons isoeletrônicos, que possuem o mesmo nível, o mesmo número eletrônico. A gente vai entender cada um desses, né? Os isótopos, como eu falei, vão ter o mesmo número de atômico, né? Ou o mesmo número de prótons, certo? Que geralmente é o mesmo número de elétrons. Os isótopos, eles são um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico, isso é, o mesmo número de prótons. No átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Logo, o número atômico é igual a próton, que é igual a elétron. O número atômico aqui é a identidade do átomo, né? Que é como se fosse um RG. E também a grandeza que caracteriza o elemento químico, certo? O que é um elemento químico? É um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico. Então, isótopos são sempre os mesmos átomos, né? Isótopos são sempre o mesmo átomo, porque o número atômico é praticamente exclusivo, certo? Com algumas raras exceções. Então, a gente vê aqui, por exemplo, o magnésio, né? Que está aqui na tabela periódica. A gente vai estudar a tabela periódica, certo? Aqui está ela. Temos aqui as camadas, né? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. E aqui chamados elementos de transição que estão aqui no meio, certo? Então, nós temos, né? O magnésio aqui, que pode variar seu número de nêutrons, né? Como vocês estão vendo aqui. Mas continua sendo o mesmo elemento, porque esse número de prótons sempre vai continuar fixo, certo? Que aqui no caso é 12. Aqui a gente tem a tabela periódica dos elementos, certo? Não está completa, né? Faltam os lantanídeos e os actinídeos aqui. Mas basicamente nós temos 8 famílias principais, né? Família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Cada família dessa aqui possui um nome, né? Que a gente vai estudar também. Temos os isóbaros. Isóbaros é quando tem o mesmo número de massa, certo? Que são isótopos, são um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número de massa. Possuem diferentes números atômicos, né? Não são do mesmo elemento químico. E o mesmo número de massa
é obtido, né? Somando os prótons e nêutrons do núcleo do átomo, né? A é igual a P mais N mais, né? P de próton, N de nêutron. Os isóbaros possuem o mesmo número de massa, né? Mas diferente número atômico. Temos os isótonos, né? Que possuem o mesmo número de nêutrons, que é o número de nêutrons do átomo, né? Isótonos, eles são um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, possuem diferentes números atômicos, né? Z, e possuem diferentes números de massa A. O número de massa é obtido subtraído o número de massa do número atômico. Então, A mais E é igual ao número de nêutrons do átomo. Aqui, recapitulando sobre o número atômico, né? É o número de prótons do átomo. Quando trata-se de um átomo e não de um íon, né? O número de prótons do núcleo é igual ao número de elétrons da eletrosfera, né? Então, a gente tem aqui diferença entre alumínio, ferro, hidrogênio e etc. Elemento químico. É o conjunto de átomos, né, que apresenta o mesmo número atômico, né? E íon são átomos que ganharam ou perderam elétrons em sua camada de valência, né, que é a última camada Q, formando cátions e ânions, né? Existem íons simples e íons compostos também, né? Íons simples são quando possuem só um átomo, e íons compostos quando possuem mais de um átomo. Cátion, íon positivo, ânion, íon negativo, né? E as moléculas, elas são átomos agrupados por meio de ligações químicas, né? Como CH4, NH3, H2SO4 e etc. Certo? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos estudar um pouco mais sobre a tabela periódica. Certo? A aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.